Salve, salve, gente boa! Estamos aqui mais uma vez com a Escola Teófilo do professor Euclides. Ficamos uns dias sem gravar, tivemos que fazer algumas adequações aqui com internet e outras coisas mais que não estavam funcionando de acordo. E estamos voltando hoje. Vamos iniciar agora, então, com o patrocínio das alunas que me incentivaram a retomar as gravações, né? A dona Márcia Aparecida Miguel Zeponi e a Ana Lúcia Scarpim estão patrocinando essas aulas agora nesse reinício, né? A professora Márcia, que tem orientação teológica existencial, eu vou deixar o contato depois na descrição do vídeo, para quem quiser, né, ter uma conversa mais próxima. Então, gente, quem de nós já não teve fez aquela pergunta: poxa, mas a sociedade é isso mesmo? Essa situação, ela vai perdurar por quanto tempo? O que eu posso fazer? Como posso fazer? Como posso motivar as pessoas a melhorarem a sua maneira de viver, de pensar, de ensinar, de acreditar? Como é que eu faço isso? Né? Talvez você tenha muito mais em comum com o tema que nós vamos tratar nessas aulas. Hoje eu vou fazer uma introdução geral ao profetismo, né? E vou falar dos livros proféticos, dos profetas em si, mas isso o tema ele é muito interessante, porque é um tema que vai tocar na nossa maneira de ser e de pensar a nossa vida enquanto filhos de Deus. Qual a nossa verdadeira missão? Todo batizado recebe a graça e o munus de sacerdote, rei e profeta. Então, talvez muitos vivam esse mundo sem saber e outros não vivam porque não sabem como viver. Então, o objetivo fundamental dessas nossas primeiras aulas é que nós tenhamos uma visão geral do que é o profetismo, de como viver este dom, esta maravilha que é agir, falar, crer, ensinar e portar-se no mundo como proposta do plano de Deus. Então, nós vamos seguir as nossas aulas. O primeiro tema, então, é uma introdução apenas, né? Nós vamos falar sobre a origem da palavra, quem são, como como a história do profetismo no povo de Israel. Nós vamos tratar disso. Eu peço que, olhando na descrição do vídeo, vocês depois estudem um pouco mais. Existem lá as notas, existem as buscas, existem as pesquisas que eu coloco, que eu anexo nesses vídeos, né? O vídeo simplesmente é uma maneira da gente juntar todo o programa da aula e apresentar para vocês, mas existem muitos livros bons, muitas pesquisas que eu coloco ali. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos a essa riqueza que é o tema que nós vamos iniciar agora. Bom, os profetas em geral. A palavra profeta não é necessariamente aquele que prediz o futuro, como muitas vezes a gente imagina. Não. O profeta, esse talvez seja o adivinho, né? Mas profeta, no conceito hebraico, é aquele que fala em nome de Deus. Ele não quer tanto predizer o futuro, mas ele quer dar pistas do que será o amanhã a partir daquilo que ele consegue interpretar do hoje. Isso não é algo tão difícil, nem mesmo a nós. Existem coisas que, olhando para a sociedade, nós sabemos como é que aquilo vai terminar. Nós sabemos o que está acontecendo agora, vamos fazer uma projeção e vamos imaginar como estará amanhã. Então o profeta trabalha com esta percepção, olhando para o hoje, para as dificuldades do hoje, para as agruras e também para as coisas bonitas do hoje. Nós projetar, lançar para além, né? O profeta, assim entendido,
eles sempre existiram dentro da história do povo de Israel. Se nós pegarmos lá no livro do Gênesis, no capítulo 18, os versículos 17 a 19, nós vamos ver, né, falar em nome de Deus, profetizar, né? Dizer que a partir daquilo que temos agora, podemos dizer que Deus manifestar-se-á na história desta maneira. A primeira mulher tida como profetisa, porque o profetismo não é exclusivamente dos homens, não. A Sagrada Escritura mostra que existiram inúmeras profetisas. A primeira está em Êxodo 15, versículo 20, nós temos a profetisa Ana, né? Desculpa, a profetisa Maria. Ana também foi outra profetisa. A profetisa Maria, que é irmã do grande legislador Moisés. A partir do século 11, nós temos do século 11 até o século V, ou seja, de Samuel a Malaquias, nós temos uma sucessão profética ininterrupta, ou seja, é um período profético onde não houve rupturas. Um profeta vinha e era sucedido por outro, e por outro, e por outro. Muitas vezes não eram apenas um profeta que profetizava durante um tempo, mas vários profetas. E também algumas escolas proféticas. Os colégios, os ditos colégios dos profetas, nós podemos ter isso lá em 1 Samuel 10:5, também no livro dos Reis, no capítulo 20, versículo 35, nós vamos ver isso. 2 Reis, o próprio capítulo 7, o profeta Amós vai mostrar essas escolas proféticas, que eram o quê? Eram comunidades, à guisa das comunidades religiosas hoje, que viviam a pobreza, a obediência, pessoas que se dedicavam à oração, se dedicavam à reflexão, se dedicavam à instrução do povo, principalmente através das suas próprias atitudes. Então essas comunidades nós vamos vê-las em 1 Reis, em 2 Reis, em 1 Samuel, essas comunidades de profetas. Os profetas eram pessoas a quem toda a comunidade vinha quando precisava de bons conselhos para solucionar problemas importantes. Então, elas eram tidas sempre benquistas pelo povo, de maneira especial pelos mais necessitados, os pobres de Israel, os Anauim. Então nós vamos, é muito interessante que esses profetas, eles também tinham a função social deles, ou seja, são pessoas que viviam da pobreza e na pobreza. Muitas vezes esses profetas reunidos, eles entravam em êxtase, né, pelo influxo da sugestão individual e coletiva, impulsionados pela música, pela dança, pelo canto, pela oração. E neste momento de êxtase, os profetas tinham as suas visões, tinham as suas audições, tinham as suas percepções daquilo que era o presente, daquilo que tinha sido passado e daquilo que tinha sido futuro. Então, o profeta em Israel não deve ser um adivinho, não é considerado um adivinho, não. É alguém que reflete profundamente sobre aquilo que está acontecendo. Então, aqui é o nosso primeiro ponto de encontro com os profetas. Esse é o grande chamado de todo cristão, é refletir sobre o seu hoje, sobre a sua realidade, não perder as suas raízes com o seu passado e projetar o futuro com propósito. Então, se você está se perguntando o que o profeta tal disse, como ele fez com que as pessoas o seguissem, é uma experiência muito boa. Vamos dar um exemplo aqui. Um profeta, um pai pode ser um profeta na sua casa, uma mãe pode ser um profeta na sua casa, um amigo pode ser um profeta na sua vida, você pode ser um profeta na vida de alguém quando você você investe seu tempo numa reflexão sobre o hoje, uma reflexão sobre e faz um projeto de vida, e vive esse projeto de vida, e faz com que esse projeto de vida se mescle com a vida de outras pessoas. E de maneira especial, você será chamado um profeta de Deus quando esse projeto de vida transformar a vida de alguém. Transformar. Os profetas, eles exerceram na história de Israel um papel muito importante. Eram conselheiros de reis, eram conselheiros do povo, dissuadiam muitas vezes os reis de fazerem alianças com povos estrangeiros para que não caíssem de cair
naquela situação de prostituição, quando se misturavam com as outras culturas, com as outras religiões, abandonavam a fé em Yahvé. Os profetas também censuravam com a sua vida, com a sua maneira de se portar, as injustiças e os abusos cometidos. Né? Então, pode ter certeza que no momento em que a sua vida está sendo incômodo na vida de alguém, você também é um profeta. Profeta ao estilo de Israel, ao estilo dos profetas da fé cristã. A gente fala dos santos e tudo mais. Os santos não são outra coisa que não profetas. Homens que no seu tempo, vinculados à sua história, souberam transformar e souberam mostrar um caminho novo, uma história nova para as pessoas. Houve sem dúvida falsos profetas, né? Alguns, sem ter chamado divino, resolviam profetizar, ou seja, fazer adivinhações simplesmente para ganhar dinheiro. Isso é criticado na Sagrada Escritura, nós temos lá críticas a isso em 1 Reis 22:13, em Isaías 30, versículo 10, também em Miqueias 2:11. E esses falsos profetas, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam, primeiro, procuravam justificar os seus vícios, os vícios dos governantes, né? Em vez de fazer uma censura a si e aos outros, esses governantes, né? Jeremias, Ezequiel, esses profetas, eles criticavam esse tipo de profeta. Aquela pessoa que fala, que tem um linguajar bonito, que convence, mas que na verdade está justificando as suas más atitudes, encobrindo com palavras bonitas a podridão da sua vivência existencial. Ou estão sendo pagos para fazer isso por alguém, né? Muitos desses profetas anunciavam falsas calamidades e ocorrências simplesmente para manipular o povo, manipular as pessoas, manipular o pensamento das pessoas, né? Então, nós estamos vivendo um tempo em que isso é uma ferramenta, né? Uma ferramenta cotidiana, que nós encontramos essa ferramenta sendo usada de mal hoje, em tempos de pandemia, né? Quanta coisa a gente assiste que, na verdade, é simplesmente manipulação. Estão manipulando a maneira da gente pensar, a maneira da gente ser, né? E essas pessoas acabam sendo negligentes ao cumprimento do dever, que é indicar o caminho, né? Fazer esse caminho, ser caminho para o bem comum dos outros, sendo ele porta-voz através de suas atitudes. Aquela história, né? Me dizem com quem andas, te direi quem és, parece que é esquecida por nós, né? Então, muitas vezes, né, nós vemos pessoas que estão falando bonito, tudo, mas a sua vida não é bonita. As suas atitudes não são bonitas. Então, esses também eram objeto da crítica dos profetas. E o profetismo, ele durou muito tempo em Israel, né? Então, como vimos, do século XI ao século V, existe uma sequência ininterrupta de profetas, né? Os profetas dentro do exílio, mais ou menos no período de 587 a 538, são os profetas que tinham a missão de mostrar com a sua vida ao povo, aos reis, as suas faltas, né? As virtudes das quais o Deus os entregaria aos estrangeiros. Então, aquele profeta que diz assim, olha, Deus vai fazer com que vocês sejam entregues aos estrangeiros pela vossa má conduta. Ele vai tirar a mão e vocês serão entregues aos estrangeiros. Na verdade, era uma análise que aquele profeta, aquele homem de Deus fazia das situações. Olha, se continuarem fazendo o que estão fazendo aqui, nós seremos invadidos. O povo será levado em cativeiro, nós seremos aprisionados, nós seremos escravizados. Então, esse falar em nome de Deus, dizendo, olha, se continuarmos com essa vivência, irremediavelmente, isso vai acontecer. Ou seja, nós nos veremos numa situação de desgraça. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela é muito forte, mas é exatamente isso. Se colocar fora da graça, né? Não estar num projeto, não estar envolvido com o projeto de Deus é estar fora da graça. Então esses profetas lutavam contra os falsos cultos, também com
contra o falso otimismo. Tudo vai dar certo, agora está tudo resolvido, nós temos um rei. Por incrível que pareça, os profetas mais ativos estão inseridos em momentos socioeconômicos de Israel, onde Israel estava em ascendência. E o período onde os profetas falam menos e tem menos importância é quando o povo está na pobreza. Então é muito interessante quando a gente olha para a história, ver essas realidades. Nós olhamos o profeta Isaías, capítulo 22, no versículo 13 seguintes, nós vamos perceber isso. A maneira com que o profeta fala, isso que nós estamos fazendo é um crime contra os céus. Isso vai nos levar ao exílio. Isso nos vai levar à derrocada total. O profeta Jeremias segue a mesma linha. Tanto Isaías quanto Jeremias acabaram no exílio com o povo de Israel. Então, Jeremias capítulo 21, 8 seguintes, e também no capítulo 28, 1 a 17, nós vamos ver essa situação. Sobressaíram nesse período, então, do pré-exílio, Isaías, Jeremias, Oséias e também o profeta Amós. Durante o exílio da Babilônia, os profetas não são mais críticos somente, mas eles são também motivadores, eles são pessoas que tentam manter a fé do povo de Israel em alta, para que o povo não se desconstruísse, ou seja, nós temos uma história. Não é porque nós estamos longe de Israel, fora da nossa terra, em cativeiro, que nós vamos esquecer de Deus. Então, essa é uma outra dinâmica. Não é somente aquele que aponta as dificuldades, os erros e chama a mudança, mas aquele que depois que a coisa deu errado, ele se mantém junto com aquele, ele se mantém fiel ao seu povo e aí tenta reerguer este povo. Ele tenta motivar este povo a um crescimento, a uma retomada. Depois de tudo que nós passarmos, nós vamos precisar de muitas pessoas para animar pessoas que perderam entes queridos, que perderam emprego, que nós vamos precisar dessas pessoas. Então, trazendo para a nossa vida, essa é a função do profeta. Estar junto, fazer-se igual, caminhar. Então, os profetas de Israel, nós temos isso, eles, de maneira especial, acompanharam o povo no seu exílio. Acompanhar o povo nos seus momentos difíceis. De maneira especial, Ezequiel e o dito Deutero Isaías, ou o segundo Isaías, né? Que é Isaías 40, 55. Então nós vamos ver essa presença transformadora do profeta no meio do povo, no meio da calamidade, do exílio, da dificuldade, em Ezequiel 16, 1, 63, também Ezequiel 20, 39, 44. Também em Ezequiel 36, Ezequiel 40 ao 48, é muito bonito a percepção do profeta de que é necessário manter-se unido, manter-se fiel para que aquele momento passe. E Isaías, como disse, 45 de 1 a 25, 48, 20, 22 e também Isaías 50 do versículo 1 ao versículo 11. E nós temos os profetas no período pós-exílicos. E aí a gente pode citar como os principais Ageu, Malaquias e Zacarias. Esses foram profetas que incentivaram a retomada. Depois que passou a calamidade, retornando para casa, é momento de reconstruir. É momento de pegar aquilo que de fato é essencial e a partir daquilo que é essencial, reconstruir o templo, a cidade, mas sem se esquecer que a primeira reconstrução é interior. Ela é moral, é social, ela é uma retomada do primeiro amor. Então, esses são os períodos do profetismo. Então, profetismo pré-exílico, exílico e pós-exílico. Vou falar um pouquinho agora sobre a maneira de escrever dos profetas. A maneira de escrever dos profetas ela é muito peculiar, né? Muitas vezes a gente pega uma profecia e diz assim, poxa, mas o que está dizendo aqui? Isso é obscuro, é de difícil interpretação. Então eu vou elencar agora para vocês algumas chaves de leitura para a linguagem dos profetas, né? Para que ela se torne um pouco mais clara, mais perceptível, mais compreensível, né? Então eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessas chaves, não? Então
A linguagem, ela é, sim, muitas vezes obscura e de difícil interpretação, mas existem motivos para isso. Motivos primeiros, os profetas geralmente anunciavam seus oráculos em viva voz. Então, o profeta não era alguém que escrevia o seu discurso e depois ia passar ao povo, não. Ele estava no momento de oração, ele estava e tinha uma visão, e essa visão, ela não esperava que eu fosse pegar um pedaço de pergaminho para anotar, não. Ele fazia a profecia, onde ele estava, no meio de onde ele estava, para as pessoas que estavam ali. Muitas vezes seus discípulos escreviam um resumo do que foi a profecia, né? Esse resumo muitas vezes deixava lacunas, por memória mesmo, né? Faltava, né, o completo, a compleição, a completude dos gestos que foram feitos, porque a profecia ela não vinha sozinha. O profeta Oséias, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. O profeta Oséias, com sua vida, ele quer mostrar como é que era a relação entre Israel e Deus. E como é que ele usa isso? A sua própria vida era uma profecia. Ele, um homem honrado, se une a uma prostituta, a ama, tem filho com elas, tira ela da prostituição, leva ela para sua casa. E ela volta, eu brinco com os alunos, ela volta para a estradinha. Ela volta para a estradinha para ter aquela vida, né? E volta para casa, volta grávida. Ele acolhe o filho, dá um nome para o filho, dá uma dignidade, e a sua esposa novamente volta para uma vida. E ele vai lá e retoma ela, busca ela para sua casa e ela volta grávida de novo. Ele a perdoa, ele dá nome a esse filho, ele acolhe e ela volta. Até o momento em que a sua esposa, que vivia na prostituição, se dá conta de que a prostituição não tinha lhe dado nada, tinha tirado tudo. Quem lhe tinha dado dignidade, quem lhe tinha dado chances de mudar, tinha sido Oséias. Então, definitivamente, ela deixa aquela vida e volta. E esse é o convite do profeta, através de sua vida, numa linguagem totalmente impensada, transforma a sua vida em um exemplo. Então, o profeta anuncia um oráculo. O nome dos filhos de Oséias tinha um significado totalmente peculiar, porque era um significado transformador da vida. Ele estava falando com o nome da sua família, então ele usa a sua vida para profetizar. Guardem isso. A sua vida é uma profecia. A profecia de que Deus está presente nela e pode fazer maravilhas. Muitas vezes a gente não sabe por que as pessoas pedem conselhos para a gente, é porque a nossa vida é diferente da deles. E eles gostam da nossa maneira de viver. Segundo, os oráculos dos profetas estão profundamente inseridos no seu contexto histórico e geográfico. Muitas vezes é difícil de compreender o que o profeta diz, por quê? Porque eu tenho que olhar para o contexto total. Muitas vezes, para entender um profeta, é necessário entender o período histórico onde ele viveu. Então, o profeta, ele se manifesta na história. Então, algo que o profeta faz naquele momento, ele tem que ser colocado dentro do dito Sitzleben, ou seja, do local original, para que eu entenda o que está acontecendo. Segundo os oráculos os oráculos dos profetas, né, a linguagem dos profetas, elas trazem imagens, símbolos, muitas vezes hiperbólicos. O que é isso, uma hipérbole? É quando, para chamar atenção, existe um exagero. Esse exagero, ele é um estilo próprio dos orientais, né? E recolhe expressões e imagens assim que deixam o leitor muitas vezes confuso. Se nós pegarmos Isaías, nós pegamos Miqueias, Ezequiel, então geralmente a profecia assim, todo Israel, né? Aquele profeta às vezes não era um profeta de todo Israel, era de uma pequena região, mas o que estava acontecendo ali estava acontecendo em todo Israel, né? Então o uso dessas palavras, dessas expressões. Quarto ponto, as visões referentes ao futuro carecem de perspectiva, ou seja, a profecia é feita num momento histórico e muitas vezes os acontecimentos futuros, eles não vão acontecer simultaneamente, algo virá agora e depois, e depois, e depois, e muitas vezes as pessoas que ouviram aquela profecia não irão ver o todo, mas as partes. Então, essas profecias,
por terem a necessidade de serem escritas num só contexto, num só momento, elas têm essa problemática, porque elas têm uma continuidade. Principalmente as profecias de Isaías são muito assim. Isaías tem um período de 400 anos de profecia, um período muito longo, onde existe um caminhar, né? O servo de Israel, de Isaías, o que vai acontecendo só vai ter a sua finalização em Jesus Cristo. Então você imagina todo o período pós-exílico, todo o período do exílio, do pós-exílico, até Jesus. Então é muito tempo. Se entenda que esta ordem cronológica, né, Isaías 7, por exemplo, a salvação messiânica, ela poderia coincidir com fatos que ocorreram no decorrer, mas elas só serão cumpridas profundamente no Messias, que é o Cristo. Depois, a descrição da era messiânica e do próprio Messias é fragmentada. Todos os profetas falaram do Messias, mas nenhum deles falou especificamente do Messias. Especificamente, eu digo assim, o Messias será assim, assim, assim. Todos eles falaram das qualidades, dos atributos do Messias, mas não falaram do todo, falaram em partes. Então, muitas vezes a gente vê o messianismo sendo apresentado dentro dessa dinâmica de fragmentada, né? Então, eu gostaria de relembrar aqui. Então, são 5 motivos para que essa linguagem, muitas vezes, ela não seja tão clara, seja obscura. Os profetas anunciavam os oráculos em viva voz, e eram transcrições. Depois, os oráculos dos profetas estão inseridos num contexto histórico que tem que ser observado. A linguagem do profeta é, por natureza, hiperbólica, para chamar atenção, para causar impacto. Pá! Aconteceu. É isso que o profeta está dizendo. E quarto, as visões referentes ao futuro, elas têm que ser vistas num todo, num conjunto muito mais amplo do que o período, inclusive o período da vida do profeta. Quinto, a descrição messiânica que está em todos os profetas, ela não está perfeitamente em um apenas, mas está em todo o período profético. Todos os profetas falam do Messias, mas nenhum fala do Messias na sua totalidade. Bom, não poderia finalizar essa lição sem então citar os profetas que nós vamos nas próximas aulas tratar um a um, né? Então, tomando o critério, a extensão dos livros, os profetas são distribuídos em 2 categorias, menores e maiores, né? Os maiores compreendendo Isaías, Jeremias, com Lamentações, Baruch, e Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas ditos maiores. E os profetas menores, não porque são um pequenininho, não, é porque o seu período, a sua profecia, ela não tem um cunho tão amplo, né, quanto esses profetas. São profetas que profetizaram dentro de um período mais restrito, né, mas que tem sim uma importância magnífica. Aliás, eu digo que o maior profeta de Israel é o povo de Israel. Por quê? Toda a ação do povo de Israel, do Gênesis a Zacarias, ela é um falar de Deus contínuo à humanidade. Então, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o profeta Malaquias. Então, esses profetas, eles serão estudados no decorrer dessas aulas do profetismo, né? A próxima aula ainda não é sobre um profeta específico, é sobre o profetismo, né? Eu lembro que essas aulas, elas estão dentro de uma lógica, né? Então, eu quero que você siga os nossos vídeos, acompanhe os nossos vídeos com muita atenção, com muita tranquilidade, porque este será sucedido por outro, até a gente ter uma visão total. Então, próximo vídeo que será umas 2 lições, temos 2 lições sobre o profetismo. Então, primeiro foram os profetas e agora o profetismo. Os profetas, é isso que acabei de finalizar agora. Quem são? Como falaram? Como se manifestaram? Quando viveram? O que disseram? Por que disseram? Agora nós vamos falar o profetismo. De fato, agora, o que é profetizar para o israelita?
o que é profetizar para o Antigo Testamento, o que é uma profecia para o Antigo Testamento. Então é o tema da nossa próxima. Lembro que essas aulas elas estão sendo patrocinadas agora por colegas de vocês, alunos, que estão muito bem intencionados em que a gente continue com as nossas aulas e faça o melhor possível para que todos vocês possam ter um pouquinho da palavra de Deus e da sua compreensão na sua casa. Eu sou o professor Euclides e essa aula que eu dei hoje, essa lição sobre o profetismo, foi patrocinado pelas alunas Maria Aparecida Miguel Zeponi e Ana Lúcia Escapim. Eu vou deixar na apostila, nos links e também na descrição, o endereço da Maria Aparecida Zeponi, né, que ela tem orientação teológica existencial, relações pessoais, relações teológicas, filosóficas e educacionais. Vai ficar também o telefone dela para quem quiser mais informações. Muito obrigado. Aqui finalizo esta aula de hoje. Estou muito feliz em ter retornado com as nossas aulas da Escola Teófilos. Paz e bem, até a próxima. Fiquem com Deus.